Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós retornamos uma vez mais a esta casa. Hoje, nós vamos abordar uma parte do Evangelho que está no capítulo 25, e o título é Buscar e Achareis. Mas nós vamos abusar deste tema e segue abaixo, que é o subtítulo: Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abre-se-á. Este texto está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Quantos de nós reclamam em muitos momentos da vida, principalmente nos nossos momentos de tribulação, de sofrimento e de dor, que Deus não está nos atendendo, que Deus se esqueceu de nós, que nós estamos implorando ajuda e Ele não faz nada para que a nossa vida melhore? Quantas vezes nós somos ingratos e nos falta sensibilidade para compreender a divindade maior, o Senhor no universo? Deus nos dá sim. Se Ele não nos ajudasse, Jesus não teria dito o que disse aqui no Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Vejam bem a proposta. A mesma coisa como nós acabamos agora de fazer a prece do Pai Nosso. O que Jesus nos coloca? A condição que Ele nos coloca: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, que nos magoam e que nos caluniam. Deus nos ajuda sim, mas para Ele nos ajudar, primeiramente, nós temos que nos auxiliar também. Nós temos que permitir a Sua presença junto a nós, para que nós possamos receber aquilo que de fato nós estamos necessitando. Porque nós ainda, como vivemos num mundo totalmente material e hoje muito consumista, nós pedimos coisas que na realidade, ao invés de nos ajudar na vida, iriam nos comprometer ainda mais. Muitas pessoas passam pela vida muito, mas muito equivocadas mesmo, com a finalidade de aqui nos encontrarmos. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós não estamos aqui para só gozar os prazeres da matéria. Não. Nós estamos aqui por algo muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, que é a nossa evolução. É a nossa melhora interior, a nossa transformação espiritual. Mas as pessoas, pelo menos é o que a mídia faz, porque a mídia, ela faz um trabalho de envolver as pessoas e colocar nas pessoas valores muito equivocados. Hoje nós vemos o culto ao corpo, né? A moça tem que ser magérrima, malhar, ter aquele corpo escultural, ser linda, maravilhosa. Se aparecer um defeitinho, ela corre no médico que faz a cirurgia plástica, porque tem que consertar, ela tem que ser perfeita. O homem também, que não era vaidoso, hoje ele está. E isso é culpa de quê? Da mídia, que faz essa provocação no ser humano. E o ser humano invigilante, que somos todos nós entramos nesta roda, neste circo, poderíamos assim dizer. Nós nos envolvemos nisto. Só que nós nos esquecemos que não adianta hoje eu ir lá fazer uma plástica, porque uma hora tudo
A gente sabe disso. Nós vemos casamentos desfeitos porque, não quero mais aquela mulher. Depois que ela me deu um filho, ela engordou demais e não emagreceu. Eu não quero ela. Eu quero aquela mulher bonita que era antes, com aquele corpo escultural. Mas, então ele casou só com o corpo da mulher, né? Não casou com a mulher. Porque a essência da mulher é espiritual. A mesma coisa acontece com a mulher. Credo, meu marido antes era um baita de um homem lindo, um corpo atlético, né? Um guerreiro da Idade Média, ou lá da Idade Antiga. E hoje ele virou aquele barrigudo, aquele careca, e eu não quero mais. Não gosto mais dele. Então ela não casou também com o homem, ela casou com o corpo dele. Vejam bem, como nós colocamos a nossa vida em situações muito complicadas, muito tristes. E aí eu estou infeliz no casamento porque eu não quero mais aquela pessoa do meu lado e o outro também, então a gente separa. Aí arruma outro, arruma outra. Aí depois acontece a mesma coisa. Porque nós estamos aqui por uma outra proposta. Não para buscarmos a beleza do corpo da pessoa. Nós precisamos buscar a beleza espiritual. E é isto que conta. Porque quando nós convivemos com uma pessoa que a gente vê além da aparência física dela, jamais nós vamos precisar nos separar. Jamais nós vamos precisar nos corromper. Ontem ainda eu lia no UOL, não sei se alguém abriu ali ontem, mas apareceu ali o casal mais velho em casamento dos Estados Unidos. Eu não sei que no Brasil se tem. Eles estão casados e vão fazer agora, esta semana, 81 anos de casado. Que é difícil, né? Porque geralmente um parte antes. Mas ali não estão os dois. Ele está com 102 anos. E ela com 93 ou 94 anos. E os dois se amam até hoje. Aí, a jornalista faz a seguinte pergunta. Me diz, qual é o segredo de tanto tempo de convivência? Ele disse, quando ela quer fazer as coisas que ela gosta, eu não impeço. Eu não a incomodo, deixo que ela viva a vida dela. Ela faz as coisas como ela quer, quando ela quer. E aí ela disse, ele gosta de cozinhar, apesar de fazer muita bagunça na minha cozinha. Mas quando ele quer fazer o almoço, eu deixo que ele faça. Depois nós dois limpamos juntos. Então é assim, para a gente conviver, nós temos que abrir mão de certas prerrogativas que nós achamos, que não, o outro não pode fazer isso, mas é o outro que quer. Nós somos mundos diferentes. Cada um de nós valoriza aquilo que aprendeu a valorizar, não só nessa vida, mas a gente vem lá de trás. Nós vivemos experiências totalmente diversas. Nossos filhos, a gente vê, né? Mas como eu tenho... Às vezes a gente tem 3, 2 filhos assim, e a gente observa que cada um é muito diferente do outro. Por quê? Apesar de terem saído do nosso ventre, nós mulheres. Porque cada um deles vivenciou experiências muito diferenciadas. Cada um deles entendeu essas experiências de acordo com a sua maturidade espiritual, de acordo com o seu envolvimento espiritual com a história que ele viveu. Então, somos seres diferentes, sim, somos. A minha verdade não é a mesma verdade para cada um de vocês, é diferente. Cada um de vocês aqui, hoje, aqui neste momento, está entendendo e absorvendo o que eu estou dizendo de forma diferente. Para uns, eu nem vou tocar no coração e nem na mente. Para outros, já vão ser mais tocados. Então, é assim que acontece. E a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito. Então, a cada
cada um segundo as suas obras. Então, para eu merecer a ajuda de Deus, nos meus momentos de dor, eu tenho que fazer um determinado movimento na minha vida, coisa que nós não queremos fazer. Nós queremos, por exemplo, ir lá no centro espírita, fazer um atendimento fraterno, e ali, como num passe de mágica, o médium resolva o meu problema. Né? O problema que eu estou tendo, me cure, né? Eu estou com uma doença, já fui a todos os médicos, não saram, não tem jeito. Então eu vou lá no centro, eles fazem uma mágica lá e aí eu vou ficar curado. E aí a gente vê, mas eu fui lá naquele centro, ele não é forte, eu não melhorei nada, não gostei, eu vou lá no outro. E assim muitas pessoas ficam pulando, como a gente diz, de galho em galho. E nunca encontra, nenhum centro serve para ela. Como muitas pessoas, a gente acha que a solução dos nossos problemas está lá, na ajuda do outro, não em mim. Eu não preciso fazer nada. Basta eu ir lá no centro que eu vou conseguir a ajuda. Mas não é assim. Jesus, o nosso psicoterapeuta maior que passou por aqui, ele sabia de tudo isso. Ele curou muitas pessoas. Mas teve muitos que ele curou e, passado algum tempo, ficaram com o mesmo problema que tinham anteriormente. Por que será, hein, gente? E Jesus, hein? Por que será? Será que Jesus curou direitinho ele? Eu acho que não, né? Porque se a doença voltou, se o problema voltou, eu acho que Jesus não curou direito. Não, Jesus curou sim. Assim como Deus nos ajuda. Acontece que aquela pessoa voltou a fazer tudo o que ela fazia anteriormente ao seu problema. Conclusão? O problema voltou. E o mesmo acontece conosco. Eu posso frequentar todas as religiões, todas, porque todas são boas, todas nos mostram o caminho do bem. Mas se eu, lá no meu interior, não modificar os meus pensamentos, nem as minhas atitudes diante da vida, não adianta reza nenhuma, gente. Eu posso passar de joelhos ali um dia inteiro, orando e pedindo a Deus a ajuda, mas se eu não fizer nada para mudar a minha forma de ser diante da vida, nada vai acontecer comigo. Por isso, muitas pessoas se desiludem das religiões. Ficam desiludidas, porque não resolveu o problema dela. Mas o problema é dela, não é nosso. Ela é que tem que resolver o seu problema. O que a doutrina espírita, como todas as outras religiões dão, elas dão um suporte. E o que é esse suporte? É a orientação. Olha, fulano, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Se você não fizer, nada vai acontecer. É assim. Nós temos que fazer por merecer. Vejam bem, fazer por merecer aquilo que nós viemos buscar aqui. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, eu tenho que me ajudar. Eu tenho que me modificar. Tem que partir de mim a vontade ferrenha, forte, real, de que eu preciso ser uma pessoa diferente do que eu tenho sido até então. Alguma coisa que eu estou fazendo ou que eu estou vivendo que não está bem. Alguma coisa está me causando todo este problema. E aqui eu lhes digo, o nosso corpo tem 70% de água. Vocês já viram uma experiência que, se não me engano, aconteceu no Japão, sobre a molécula da água? A transformação que acontece com determinada música e outra música. Uma música clássica,
a molécula se transforma assim, como se fosse assim, uma obra de arte, a coisa mais linda. E com uma música bem louca, ela se transforma totalmente e vira uma coisa muito feia. Assim é o nosso corpo físico. Nós somos 70% de água. Então imaginem os pensamentos que nós alimentamos dentro de nós. São muitas vezes terríveis. Quanto ódio nós trazemos dentro do nosso coração com relação a certas pessoas. Quantas mágoas nós temos dentro de nós. Quantas pessoas que vivem se lamentando de tudo e de todos na sua vida. Ela vai acarretando para ela doenças. Porque esses líquidos que nós temos dentro do nosso corpo, eles se modificam de acordo com o nosso modo de pensar. Se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa fraca, uma pessoa que se entrega facilmente aos problemas, eu vou causar para mim todas as aflições que eu posso, que vão se manifestar no meu corpo no momento certo. Nós temos que aprender a pensar direito, a pensar bem, a pensar positivamente e a agir melhor ainda. Porque as nossas ações também nos acarretam dores e aflições. E nós muitas vezes, na nossa ignorância, nós não percebemos que somos nós mesmos os causadores das nossas aflições. Por isso que dentro da doutrina espírita, nós dizemos que não existe doenças. Existem doentes, que somos nós. Doentes mentais. Não o louco, mas é a nossa forma de pensar. Nós pensamos muito errado. Pensamos muito contra nós mesmos. E aí, fazemos conquistas que nós não gostamos, porque nos maltratam, porque nos machucam, porque nos ferem, que são as nossas dores, as nossas aflições físicas ou morais, e aí a gente não quer ter esses problemas. Aí nós reclamamos, aí nós vamos buscar Deus, nós nos lembramos que Ele existe, vamos buscar Ele, e queremos que Ele nos atenda assim, imediatamente, mas não é assim. Todo este processo, desta dor, vem acontecendo em nós há bastante tempo. Talvez não foi só desta encarnação. Nós já viemos de outras reencarnações com este problema, né? Principalmente nós temos um problema de maledicência, né? que é um inimigo terrível, que se aloja em nós. Nós temos o inimigo do orgulho, do egoísmo, da falta de caridade, da falta até de amor próprio, mais ainda ao próximo. Nós temos a falta de solidariedade, não é? Quem não é solidário vai ser solitário um dia na vida. Então, nós temos que mudar. Eu vou relatar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu estava iniciando assim da doutrina espírita. E eu estava vivendo um problema muito triste, muito grave na minha vida. E eu não sabia mais o que fazer. Chegou uma hora, então, eu fui lá para a cidade onde meus pais moravam, e fui procurar um velho amigo do meu pai, que era espírita. Fui lá no local de trabalho dele até. Aí cheguei lá, relatei toda a minha situação. Quando eu terminei, ele falou assim: Iraci, eu não posso fazer nada para você. Não posso resolver o teu problema. Ah, gente, eu fiquei brava. Não falei nada para ele, mas aqui dentro eu fiquei brava. Eu falei, mas como? Por que ele não pode me ajudar? Por que ele não pode fazer nada para mim? Que negócio é esse? Não é? Poxa, eu vim aqui, conto o meu problema, e o cara não tem nenhuma sensibilidade para dizer, não, eu vou te ajudar, vou fazer tudo por você, né? Porque é assim que a gente quer, né? É bem assim. Aí eu fui embora, mas pisando duro, né? Porque eu fiquei brava. Aí cheguei em casa, comecei a pensar melhor em tudo aquilo que eu já havia lido da doutrina espírita, e comecei a perceber mesmo que realmente eu é que tinha que resolver o meu problema.
eu é que tinha que mudar determinadas atitudes, determinados pensamentos que eu tinha. E comecei aquela minha guerra interior. Porque nós temos que guerrear, porque nós temos dentro de nós uma fera que a gente alimenta. De vez em quando ela se manifesta, não é? Quando alguém fecha a gente no trânsito, a gente... lá vem a fera, né? A gente já rosa e sai, mordendo todo mundo. Ou então aquele cavalo louco, que sai assim, ladeira abaixo, assim, que o condutor não consegue segurar. E a gente faz isso. E foi. Olha, se eu não fosse uma pessoa teimosa como eu sou, porque eu sei que eu sou teimosa, tenho essa consciência, mas tem hora que a teimosia ajuda, né? E persistente, eu teria desistido. Talvez eu tivesse até já louca no hospício ou morrido. Mas eu fui, tive paciência, fui. Cada dia eu pedi uma ajuda e eles foram me passando as orientações e devagar. Eu levei, sabe quanto tempo, gente, para conseguir resolver meu problema? 10 anos. Só 10 anos. E hoje eu vivo um outro que já está há quase 21 anos. Ainda não consegui resolver. Mas eu tenho que resolver, eu continuo lutando. Uma hora vai acontecer. Se não for nessa vida, eu estou plantando a minha sementinha para a próxima. Mas eu estou lutando. Então vejam bem, nós temos que ser persistentes. Nós temos que lutar. A vida não é aqui uma colônia de férias, porque tem gente que acha, eu estou aqui, eu vou gozar tudo que eu posso, vou aproveitar tudo, não é? Praticar todos os desmandos, fazer tudo que eu tenho vontade, tudo que me dá na cabeça. Às vezes eu já vi até um filme uma vez, que estava na história, né? Estava acabando o mundo, né? E as pessoas saíram todas loucas pela rua, porque então elas tinham que fazer as últimas coisas que elas queriam. Ninguém parou para falar, não, eu vou orar pelas pessoas, né? Eu vou pedir a Deus forças para esse momento, para mim, para todo mundo. Não, todo mundo saiu a beber todas, a fazer sexo com todo mundo, a roubar, a fazer um monte de coisa que queriam, que tinham vontade. Soltaram as feras que tinham dentro delas. Vejam como a gente pensa equivocadamente a respeito do gozar a vida. Gozar a vida não é isso que nós estamos acostumados a ver e a fazer. Gozar a vida quer dizer eu fazer tudo de melhor para mim. Mas esse tudo de melhor para mim não quer dizer que eu vá lesar o outro. Porque às vezes nós vamos muito afoitos em buscar o prazer para nós, a felicidade para nós, e aí a gente atropela o outro. Isso acontece muito, porque ainda nós somos equivocados. O prazer para nós é fazermos o que há de melhor em nós ao próximo. Ao próximo, sempre. O próximo é a nossa alavanca para a nossa felicidade. Conviver não é fácil, mas é necessário este aprendizado, porque é através da convivência cotidiana, ali, persistente, é que nós vamos conseguir aos poucos forças para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos homens e mulheres de bem. E lá está, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana, ali nos relata, desculpe, mas eu não me lembro o número da pergunta, que Kardec pergunta, como nós podemos definir ou reconhecer um homem de bem? E a espiritualidade responde para ele, o homem de bem faz o bem pelo próprio bem. Vejam bem. E nós, muitas vezes, fazemos o bem como barganha, né? A gente, poxa, eu dei lá uma esmola lá pro cara, mas nem obrigado ele me falou. Não precisa. Não precisava. Cada um de nós
dá o que tem e faz o que sabe. Se ele não sabe agradecer ainda, não importa. O importante é a minha atitude. Eu dei alguma coisa para ele. Eu procurei ajudá-lo. Mas a gente já quer de volta. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não é assim. Se ele não souber agradecer, o problema é dele, não é meu. A gente tem que sempre pensar em nós fazermos a nossa melhor atitude sempre. Independente se o outro vai entender, se o outro vai aceitar, se o outro vai gostar. Não, não. Eu estou com a minha consciência em paz. Eu estou tranquila porque eu fiz o que a minha consciência pediu. Não o que as outras pessoas gostariam que eu fizesse. Eu fiz o que eu achei melhor. E tem que ser assim. Mas fazer sempre o melhor mesmo. Porque às vezes a gente acha que está fazendo o melhor e a gente está até prejudicando o outro. Porque no nosso entender ainda, a gente acha que determinadas coisas são boas, mas na realidade não são tão boas quanto nós achamos que são. Então nós temos que pesar, ponderar muito antes de pensar e de tomar atitudes. Para que a gente não se comprometa com as leis de Deus. Porque todos nós que aqui nos encontramos, nós não estamos aqui para o prazer da matéria, não. Nós estamos aqui porque estamos todos comprometidos com as leis de Deus. Nós somos, é forte o que eu vou dizer agora, nós somos marginais. Todos nós, sabem por quê? Porque nós viemos vivendo à margem das leis de Deus. Os marginais nossos aqui não vivem à margem das leis dos homens? Nós vivemos à margem das leis de Deus. Então, se nós quisermos, daqui por diante, não ser mais marginais, nós vamos voltar para o caminho certo, para o caminho reto, o caminho que Jesus nos deixou, o caminho que Jesus veio nos ensinar a seguir. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier por mim, jamais perecerá. Então, se nós não quisermos mais sofrer, se nós quisermos daqui por diante ter paz, ter paciência para resolver os nossos problemas, nós vamos começar a voltar para as leis de Deus. Nós vamos deixar de ser os marginais das leis do Pai Supremo. Levem para casa essa mensagem e meditem sobre ela. Muita coisa vai acontecer em cada um de vocês. Eu confio e tenho certeza, porque Deus sempre esteve, está e estará no comando do nosso planeta Terra, inclusive de todo o universo. Não pense que todas essas situações que estão acontecendo é porque Deus nos deixou. Não, porque estão sendo necessárias acontecer para que o homem acorde, para que o homem se sensibilize, para que o homem se transforme. Por isso tanta dor, porque nós não conseguimos ainda aprender através do amor. Muita paz a todos e que o Senhor da vida esteja com todos por toda esta semana. Muita paz e obrigada pela atenção.